mais longe. Oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Bom dia! Estamos começando um Mais Longe. Hoje, para falar aí de um assunto super delicado, que são lesões e feridas. Ó, quem é que tá com a gente hoje é seu Jorge, pra gente tentar animar um pouco aí esse sábado de quarentena e de distanciamento social. E a gente pensou nesse tema, que é um tema um pouquinho diferente, porque a gente sabe que cuidado e longevidade andam juntos. E para falar a gente tem um convidado, e aí eu queria ver se o pessoal já aparece aqui, todo mundo junto na tela aqui comigo. Ó, bom dia, pessoal. Eu não sei se eu olho pra lá ou pra cá, vou olhar pra cá. Bom dia, pessoal. Samanta, Thiago, nosso convidado. Rudinei, ó, chimarrão pronto. Eu tô com a minha canequinha do Mais Longe aqui, ó, junto com a Samanta. Ah, hoje eu tenho a canequinha do Mais Longe. Hoje a gente vou ter que botar um adesivo aqui, ó. Bom dia. E Rudinei, seja muito bem-vindo ao nosso programa hoje. A gente vai poder, então, conversar aí sobre isso. Rudinei, gente, que é enfermeiro e vai nos dar orientações e também contar histórias aí do seu processo de cuidado, de vivências, enfim, que ele teve nessa sua trajetória profissional. E aí eu já viro aqui para poder olhar aí frente a frente para vocês e já começo perguntando, não sei se é bem uma pergunta ou se é uma história, mas o envelhecimento nos deixa mais sensíveis, né? A nossa pele fica mais sensível. E aí, Rudinei, a gente fica mais vulnerável a lesões e feridas? Bom dia, Michele, Samanta, Thiago, a todos que nos assistem. Realmente, são diversos fatores que fazem com que se desenvolvam lesões, em especial no idoso. A pele do idoso perde componentes essenciais, o que torna mais frágil, mais fina, com menos elasticidade, e muitas vezes o simples fato de uma batida leve ou até mesmo uma retirada de um adesivo que esteja segurando um curativo já é o suficiente para machucar essa pele. Esses fatores estão ligados com o próprio envelhecimento e também as doenças que têm uma maior propensão de se desenvolver com a idade, né? Nós podemos citar a diabetes, hipertensão, os AVCs, o próprio uso de alguns medicamentos, o uso de álcool, tabagismo, que ocasionam alterações sistêmicas e, consequentemente, o aparecimento de ferida. Nesse contexto, nem sempre ambicionar a cicatrização é possível no paciente idoso. Nem toda ferida cicatriza. Desculpa cortar esse assim, objetivo. Mas nem toda ferida cicatriza? Nem toda ferida cicatriza. A gente tem o objetivo sempre de cicatrizar, mas nem sempre é possível, porque em muitas situações, pois a cicatrização é um processo intrínseco, é do paciente, dependerá de fatores e o que não é o que às vezes não é possível de cicatrizar, mas é possível uma série de condutas que traz um mínimo de ressocialização para esse paciente, né? Uma das grandes preocupações e que muitas vezes causam frustrações na pessoa com feridas e até mesmo no profissional que está acompanhando é o fato de estar tratando as lesões e não observar as melhoras. E partindo dessa realidade que muitas lesões acompanham os pacientes durante anos, 10, 20, 30 anos, e até às vezes vêm a morrer com as lesões, mas não necessariamente morrer por causa das lesões, né? Então, devem sim, enquanto conviverem com elas, ter no mínimo de dignidade, bem-estar, autoestima, autoconfiança. E por que eu falo isso, né? Porque geralmente pessoas com feridas crônicas, ou seja, aquela que tem longos períodos de feridas, elas passam a se sentir incapazes de retornar às suas atividades de vida diária, o que as conduz ao isolamento social por vergonha, por constrangimento, pois há um cheiro muito forte, tem o exudato que sai para fora do curativo, ficando com um aspecto de sujo, e fazendo com que outras pessoas se afastem com medo que seja transmissível ou até por não estarem confortáveis perto de alguém nessa condição, né? Então, nesse contexto, o que necessita ser reconsiderado, na verdade, é acharmos que isso é uma condição da idade e, portanto, é aceitável. Que o fato de a idade ter chegado é uma condição que eu tenho que aprender a conviver com restrições.
A gente não deve pensar assim, não é assim que tem que se levar. Na verdade, o simples fato, às vezes, de tratar uma infecção já vai diminuir o cheiro dessa ferida e, consequentemente, já trará um convívio social de novo para essa pessoa. Agora, Dineide, a gente tem um outro fator, né? Por isso que é importante a gente poder falar nessa época aí de distanciamento. Muitos idosos não estão contando com uma ajuda e estão tendo que fazer esse curativo, né? Fazer todo esse manejo. Então, é importante a gente passar todas essas informações de fato, assim, né? A gente vai falar no decorrer aí dos blocos também, né? A forma o que pode fazer, como pode essa pessoa ajudar. Às vezes também um vizinho pode também ajudar nesses curativos, né, Michele? Isso, até assim, a gente pede para o pessoal que está nos acompanhando, eu sempre o programa dizendo, né, que nós estamos aí nos canais 24, 524 da Claro Net TV e também pela live do Facebook nesse momento. Então, quem estiver aí nos acompanhando pelo Facebook, pode mandar perguntas para nós, a gente vai, na medida do possível, tentando responder e tentando pensar junto alternativas, porque quando a gente discutiu esse assunto para trazer, o que a gente também levou em conta? Que muitos idosos hoje, muitas pessoas de modo geral, que estão aí precisando de curativos, acesso às unidades básicas ou acesso a profissionais de saúde, talvez isso esteja mais reduzido, essa mobilidade esteja mais reduzida por conta desse momento de distanciamento social, de quarentena, de isolamento. Então a gente também aqui quer pensar o que é possível fazer. Porque de repente... Eu tenho uma pergunta para o Rudinei, hein? Diga. Eu queria saber, Rudinei, na verdade, claro, a gente passa a vida inteira tendo várias lesões e machucados, só que quando tu é mais jovem, ela acaba cicatrizando, claro, não tendo uma doença específica, tipo diabetes, né? Mas ela acaba cicatrizando com certa facilidade. Isso tu acredita, e até com a contribuição da Samantha também, que ao chegar na terceira idade, que a pessoa tem uma lesão, essa lesão ela acaba agravando, porque a pessoa ela tem aquela expectativa que aquela lesão vai melhorar, aquela ferida vai melhorar mais rápido, e com o passar dos meses ela não melhora, então, na verdade, ela só agrava, né? E a pessoa não buscou cuidado, e isso começa a interferir, porque, na verdade, ao invés dela procurar num primeiro momento, ela deixou se agravar muito essa lesão. Isso faz sentido com o teu público? Na verdade, a questão da cicatrização no idoso e no jovem, elas são diferentes porque o próprio envelhecimento, o organismo deixa de cumprir, a pele de cumprir algumas funções, como a produção de colágeno, a própria síntese de colágeno. Na verdade, é um mecanismo bem complexo de cicatrização e ele deixa de ser cumprido com o fator da idade. Então, aí é que está o fato de em muitas situações, deixar de cicatrizar com uma certa rapidez, como é no jovem. O jovem hoje cicatriza em questão de dias ou semanas, a ferida está fechada. O idoso, quando tem um machucado, tem uma lesão, ele está associado geralmente com alguma doença sistêmica, que já está hipertenso, já está diabético, já tem outras situações, e isso já leva automaticamente ao acometimento de meses ou anos para a cicatrização. Então, o idoso, na verdade, quando a gente fala de feridas e lesões no idoso, geralmente a gente está falando de feridas crônicas, de longa permanência, que demandam um cuidado específico, sim, tá? Mas contribuindo em relação a isso, como a Samantha colocou e a Michele também colocou, que os serviços hoje não estão atendendo esse público e estão fechados por questão da pandemia, e os idosos têm que viver nessa parte de isolamento por essa questão. Na verdade, tem um olhar técnico quando eles procuram o serviço ambulatorial, que é o olhar do cuidado com a ferida, né? Mas hoje, estando em casa com o genro, com o filho, com o neto, a pessoa que está cuidando, dá para se ter um cuidado com a pessoa que tem a ferida e não necessariamente da ferida com a pessoa. Então, aquele olhar mais holístico para o paciente, aquele olhar mais cuidando na questão da alimentação, de uma boa limpeza, de uma boa hidratação dessa ferida, cuidando da alimentação, para não alterar os índices glicêmicos do paciente diabético.
Isso é fundamental para que se faça o cuidado nessa época de pandemia. Porque é interessante a gente pensar que, na verdade, assim, a ferida é uma parte de um todo, na verdade, né? E às vezes a gente fica tão centrado no problema ou numa parte do problema que deixa muitas vezes de perceber o sujeito. E aí o isolamento muitas vezes vai se tornar ainda maior. Seria isso, Samantha? A pessoa acaba se isolando mais por vergonha, por medo, por... Eu já ia tocar nesse assunto, né? Eu falei, eu vou deixar para o próximo bloco para a gente falar sobre os aspectos emocionais, né? E porque eu quero abordar assim também o autocuidado, né? Porque isso depende também de como esse idoso lidou com esse autocuidado, né, durante a vida, se ele teve, né? E se agora muita gente acaba também tendo vergonha e de mostrar a ferida, né, para alguém. Então vai deixando. Isso mesmo tendo aí os postos abertos, né, os lugares abertos, mas muitos acabam se isolando por conta das feridas. Ô, Samantha, toda vez que a gente fala posto de saúde, uma enfermeira se revira. É unidade básica. Verdade. Toda vez que a gente fala o posto, alguma enfermeira se revira em algum lugar. Né? De saúde, então, é mais ainda. Então. Tá Mas, sim, né? Vamos respeitar o trabalho das colegas, porque olha que trabalho complicado e que trabalho difícil, né? Porque lidar com o sofrimento humano, porque a gente está falando de uma questão física, mas que traz um sofrimento em várias dimensões. Não só o sofrimento físico. Seria isso, Rudinei? Sim, e complementando um pouco o que a Samantha também trouxe agora, quando esse paciente vive em isolamento social, na verdade, por medo de mostrar a lesão, de mostrar a ferida para outros, ele o único convívio que ele tem são nas unidades de saúde com os enfermeiros, com a parte técnica que está atendendo, e é ali que ele acha o momento diário dele para poder desabafar, para poder conversar, para poder trazer a sua vivência, a sua experiência, e sendo o único lugar onde ele consegue ter um certo convívio, né? O que não é digno de ninguém, né? Na verdade, a gente tem que procurar um serviço de saúde para esse atendimento, para ter uma ajuda, para ter um respaldo, mas o convívio tem que ser, ainda mais na terceira idade, tem que ser em outros critérios, né? Não necessariamente na unidade de saúde. Bom, para falar sobre relações sociais, relações de afeto, relações de pertencimento, a gente vai segurar a informação e vai para o próximo bloco. Então, gente, quero convidar vocês a continuarem aí. A gente vai abordar diferentes dimensões desse cuidado de feridas e te espero daqui a pouquinho no próximo bloco. Já voltamos. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Longe, nesse segundo bloco, canais 24, 524 da Claro Net TV e nas nossas plataformas digitais também, @RDCTV Digital. Bom, gente, agradecendo aí aos nossos super parceiros, Solar Anita, Samiras Equipamentos Médicos, Clube 60 e Senescentes, né, para a gente poder fazer essa discussão aqui tão importante sobre qualidade de vida, saúde e longevidade. Nesse segundo bloco, a gente queria dar uma olhada, porque ferida não é só a lesão em si, mas é um conjunto de coisas. E a gente começou, ao estudar a pauta, a conversar com o Rudinei, entender que a nutrição tem um aspecto importante nisso. E para falar sobre isso, antes de chamar o pessoal, eu já quero de imediato chamar o nosso quadro Palavra do Especialista para ouvir uma nutricionista. Então vamos lá, vamos ouvir a Graziela. Da idade, existe uma tendência à perda de colágeno, deixando a pele mais fina e aumentando o risco de formação de úlceras de pressão. Em tempos de isolamento social, é importante
que o idoso, seja ele institucionalizado ou o idoso restrito ao lar, seja estimulado a práticas de atividades físicas. E o idoso acamado tenha mudança de decúbito o máximo possível. Do ponto de vista nutricional, é importante aumentar a hidratação, ingerindo no mínimo 2 litros de água por dia. E aumentar também a qualidade nutricional do prato, incluindo vitamina A presente na cenoura, mamão, manga, vegetais verdes escuros, como couve, brócolis, espinafre, vitamina C presente nas frutas cítricas, laranja, limão, bergamota, vitamina E e ômega 6 presentes nas nozes e oleaginosas, e ainda o ômega 3 presente nos peixes, sardinha. Tudo isso vai aumentar a qualidade da pele e ainda vai aumentar a imunidade, tão importante nesse momento. Obrigada. Graziela, muito obrigada pelas tuas dicas, e são com essas dicas e essas primeiras orientações que eu volto aqui para o time, volto para o Rudinei, para a gente poder então falar desses aspectos importantes da nutrição para o cuidado e cicatrização, quando possível, das feridas. Rudinei, o que é possível fazer? Bom, levando em consideração o que foi falado pela nutricionista, o estado nutricional do indivíduo possui um papel primordial na prevenção e tratamento de feridas, né? A reparação e a reconstrução de tecidos requer uma quantidade adequada de energia, de proteínas, de vitaminas e minerais para alimentar seus mecanismos fisiológicos, né? Para que tudo cumpra suas funções dentro dos mecanismos necessários para a cicatrização, né? Por exemplo, pacientes com anemia tem um retardo significativo no processo de cicatrização, pois os níveis baixos de hemoglobina diminuem a oxigenação dos tecidos. Tá? Então, é necessário ter bons hábitos alimentares e uma ingesta hídrica adequada. Rodinei, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, é correto dizer que não adianta ter um tratamento excelente, fantástico, para uma ferida, se a pessoa não tiver uma alimentação adequada? Isso é muito correto. A nutrição está diretamente relacionada com o processo de cicatrização. Diretamente relacionado. Se a gente pode usar o que for de melhor, o que tiver de melhor em alternativas para o cuidado da cicatrização, tanto no paciente jovem como no paciente idoso, que a gente não alcança o objetivo se o paciente não estiver bem nutrido, né? E às vezes a gente confunde muito a questão do peso, a gente vê um paciente mais gordinho, outro mais magrinho, e confunde muito com a questão da nutrição. E isso é diferente das deficiências nutricionais. Isso tem que ter um olhar técnico nessa questão para poder avaliar bem se é possível ou não, e em cima da onde que a nutricionista vai poder intervir com o processo de nutrição, dentro da elaboração da dieta para esse paciente. E como é importante manter os exames em dia, né? Porque aí os exames de sangue, os preventivos, né? Todos, porque daí detecta, né? Anemia, o diabetes antes, né? Aí os índices de colesterol e tal. Então, fazendo esse autocuidado, daí consegue aí com uma nutricionista, consegue... Michele? Não, eu tenho uma pergunta. Na verdade, é muito comum hoje os idosos, as pessoas chegarem na farmácia e tem uma série de polivitamínicos. E aí, os farmacêuticos, de modo geral, os atendentes, quase que empurram, né, vitaminas de todos os tipos. E aí eu pergunto, o consumo de vitaminas, de polivitamínicos, sem uma prescrição, sem uma orientação, ou do nutricionista, ou do médico, isso é adequado? Isso favorece a cicatrização ou não? Não é bem assim, chegar lá, me dá um pote de vitamina aqui que eu vou ficar bem. Não, porque tem que, né? A gente tem que perguntar. Na verdade, a suplementação para o paciente, ela sempre é bem vista, mas ela tem que ter uma avaliação criteriosa antes do que realmente é necessário. Porque muitas das situações que eu presencio são as pessoas dizem, eu tenho uma lesão que não cicatriza, então eu vou ingerir proteína, eu vou comer muita proteína. Ok, a proteína faz parte desse critério para a cicatrização e é bem importante. Mas os estudos já demonstram que isoladamente não funcionam no processo cicatricial. Tem que ter todo o composto com
proteína, com as vitaminas, com sais minerais, com a parte calórica. Então, o importante mesmo é ter um acompanhamento para poder se municiar dessas alternativas, né? Mas nada melhor do que a própria alimentação, né? O idoso, eu acho uma facilidade em buscar na farmácia essas alternativas e cabe a nós propiciarmos momentos diferentes para o idoso para que ele possa se alimentar, porque o idoso tende a se alimentar menos. E às vezes Aliás, esse é um programa que a gente já está com a pauta agendada, né, sobre alimentação, que é tão importante, fora essa alimentação agora na época desse distanciamento, né? Então, assim, já tem pauta aí, já tem convidada, e vamos falar muito sobre alimentação. A gente está puxando exatamente isso para ver o quanto de importante é a nossa alimentação. E Samantha, até, claro, então esse bloco fica bem eu acho que fica bem a dica, né? Que se a pessoa tem, e hoje em dia a gente tem acesso mais fácil a alguns profissionais, que antigamente era difícil ter, eu vou tratar uma ferida, eu vou ter acesso a um enfermeiro, e ao mesmo tempo eu preciso contratar com uma supervisão de uma nutricionista. Alguns anos atrás isso era muito caro, hoje a gente já percebe que já existe uma facilidade, até porque a tecnologia ajuda muito, né? A gente consegue ter um acompanhamento direto com a nutricionista, claro, nesse momento mais difícil, Sim. mas depois ter um acompanhamento diário, semanal com ela por telefone. Thiago, tem umas coisas muito bacanas agora, nessa época aí, digital que a gente está passando, que tem acompanhamento, tem nutricionistas que conseguem fazer acompanhamento aí online. Sim. Sim, muitas. Nos residenciais eu tenho nutricionista que, claro, elas frequentam sempre que possível, assim, né? Até porque precisa ter aquela avaliação nutricional aos hóspedes, mas elas estão diariamente por vídeo com a cozinheira, com a equipe de enfermagem, com a enfermeira. Então, ela mantém... Eu estou para dizer que ela tem um atendimento até melhor, se adaptaram melhor, e estão mais presente agora nesse momento de distanciamento. Então, É que a gente está se reinventando também, né? Eu acho que nesse momento de distanciamento a gente está tendo que se tornar presente de outras formas. Talvez a gente esteja trabalhando triplo e por isso a tua percepção dessa forma. Mas aí eu queria voltar para o Rudinei perguntando para ele como é que o cuidador consegue perceber essas questões nutricionais, assim, no cuidado. A ferida, ela dá indicativos de que ele não está se nutrindo bem? Sim, a ferida dá indicativo, sim. A própria processo crônico da ferida já estabelece, através do exame físico desse paciente, já transmite a questão de que o paciente está mal nutrido, né? Então, sempre para a questão do profissional, do cuidador, do familiar ou quem esteja cuidando do paciente, isso passa através de exames clínicos também. Então, sempre é necessário que tenha um acompanhamento da equipe, né? Dentro da equipe de saúde está presente o enfermeiro, está presente o médico, está presente a nutricionista, a assistente social, a psicóloga. Sim. Então, quanto se envolverem nessa questão todos os profissionais, a equipe multiprofissional, mais fácil vai ser de detectar e mais fácil vai ser de intervir, né? Nesse caso, quanto antes a intervenção, mais sucesso no tratamento. E uma das alternativas que o cuidador ou quem estiver junto pode criar para essa pessoa é criar um ambiente propício para que essa pessoa tenha uma alimentação, né? Um ambiente calmo, um ambiente arejado, que dê a tranquilidade para esse paciente ou para essa pessoa mastigar bem os alimentos, seguir o plano alimentar, não deixar o paciente tanto em jejum por muito tempo, né? Jejum intermitente não funciona para paciente com ferida. Bom, não funciona. Não funciona mesmo. Né? Tá. Gente, assim, então eu vou agora tendo que finalizando esse bloco para a gente poder se encaminhar para o próximo, mas penso que a discussão de nutrição é uma que a gente vai ter que fazer ainda exaustivamente porque ela abrange muita coisa. Então, gente, já sabem que a gente vai falar da nutrição, então o que vocês podem ir mandando pra gente e não sai daí que daqui a pouco a gente volta com mais coisa aqui no Mais Longe.
pra comprar seu pão e um bom... Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos com Mais Longe. Eu já quero aqui conversar com o pessoal que está no Facebook nos acompanhando. Estela, Sérgio, a Deise. Obrigada, Deise. Gostou, é? Então, ó, a Paula jornalista, um beijo, ó. Obrigada por nos acompanhar e nos dar o super apoio. E assim, mandem perguntas, gente, o que vocês têm dúvida, curiosidade. Podem falar conosco aqui pelo Facebook, que a gente vai olhando aqui e respondendo. E agora é hora da gente conversar sobre como é que está sendo esse cuidado em casa e qual a percepção das pessoas que têm feridas sobre esses cuidados. Né, pessoal? E aí a gente tem aqui o quadro Fala Mais Perto, e foi muito bacana porque no quadro Fala Mais Perto tem um paciente cadeirante que nos contou um pouquinho desse processo de cuidado que ele passa. Então, queria aí chamar o Fala Mais Perto, por favor, para a gente continuar. Podemos? Tem o Fala Mais Perto aí? Senão eu sigo falando. Bom dia, o meu nome é Nilson Figueiró, eu sou lesado medular desde 2012, estou com uma escara desde setembro de 2018 e de maio de 2019, a partir de maio de 2019, passei a ser atendido pela equipe da unidade do bairro universitário, pela equipe da enfermeira Cassiana. De imediato ela me sugeriu uma intervenção de debridamento e logo em seguida passamos a acompanhar na unidade. Eu passei por um ajuste com a nutricionista, por um acompanhamento psicológico também, sugeridos pela equipe da enfermeira, e tem tido uma evolução bastante boa. Uma das escaras já está praticamente fechada, a outra em vias de fechar, com uma progressão lenta, mas significativa. Então, tem sido bastante importante esse acompanhamento. Gente, que bacana poder ouvir um depoimento desses agora de manhã. A importância que ele está dando para a equipe multiprofissional faz ver o quanto o nosso trabalho aí na área da saúde ele é significativo e importante, né, Rudinei? E aí, Samanta, ele falando da questão psicológica, da questão nutricional. Eu até me emociono, assim, né? Nós recebemos o vídeo, eu achei tão bacana. E dele se expor, né? Dele poder falar. Então, assim, olha, um beijo para você. O Nilson tá de parabéns, né? Gratidão. Parabéns. Gratidão. Eu acho muito bacana, assim, porque para a pessoa poder se expor é que teve um trabalho psíquico antes também, né? Não, e ele comentou, Samanta, desde 2012. Então, é um período longo, na verdade não é um tratamento que a gente sabe que é rápido. E ele abordou todos os pontos que a gente vem comentando aqui, né? A parte psicológica, a parte da enfermeira, a parte da nutricionista. Não é apenas um profissional que vai fazer a diferença nesse momento, né? É esse conjunto, essa equipe multidisciplinar, igual comentou a Michele. Adesão ao tratamento, Thiago, adesão ao tratamento. Por isso que a gente fala, não adianta dar, por exemplo, a dieta, né? Você vai lá e a nutricionista dá a dieta. Você tem que preparar essa pessoa psicologicamente para fazer essa dieta, para aderir a esse tratamento. E a mesma coisa, né, das feridas, de fazer o curativo e tal, você tem que dar esse suporte psíquico. E Rudinei, para tudo. A gente tem um convidado aqui. Parou.
Eu quero fazer uma pergunta para Samantha. Não, agora é o convidado, parou. Vou fazer pro Rudinei. Rudinei. Vai. Como é que é acompanhar esses pacientes, Rudinei? Ah, porra! Como é que é acompanhar? Tem uma panelinha ali, né? Eu e a Samantha. Bom, bem importante, né, a questão de pacientes acamados em cadeiras de rodas também, né? Mas, Samantha, tem tudo a ver a questão psicológica com o tratamento de ferida. A gente deu uma importância para a nutricionista também, a questão da psicologia tá? Esses pacientes como o Nilson, que são cadeirantes, ou pacientes que estão acamados, eles desenvolvem como a escara, que na verdade o termo técnico é uma lesão por pressão, também conhecido como úlcera por pressão, né? Eu queria que você falasse essa diferença, se tem diferença entre escara, úlcera de pressão, ferida, e fala disso também, porque o público precisa saber. Na verdade, o termo correto é lesão por pressão. Ela já foi conhecida como úlcera por pressão e ela é muito conhecida como escara. Tudo isso significa a mesma coisa, mas correto mesmo é lesão por pressão. Por que é lesão por pressão? Se desenvolve da pressão do próprio peso sobre uma eminência óssea, né? Comprometendo o fornecimento de sangue nesse local e vindo a ocorrer uma lesão. É muito comum nos calcâneos, nos ombros, joelhos, a região sacral, que é a parte mais inferior das costas, né, a região glútea. E é sempre bom deixar bem claro também que, assim como ela desenvolve pela próprio peso corporal, essa lesão não ocorre em pessoas saudáveis, né? Pois o mesmo fato da gente aqui estar na mesma posição por algum tempo, inconscientemente provoca algum desconforto e faz com que se busque o alívio se movimentando mesmo que inconscientemente e mesmo quando a gente está em sono profundo. Por isso que a gente não desenvolve a lesão por pressão. Como eles têm uma perda, eles têm tanto mobilidade física prejudicada, no caso do Nilson, por ser cadeirante, eles vêm a exercer essa pressão e não conseguem sentir essa necessidade do alívio e vêm a desenvolver essas lesões. Mas o importante é que existe bastante recomendações para a prevenção, que são agora nesse momento de que devem ser feitas nos residenciais, no domicílio, em todos os lugares e por qualquer um, não necessariamente por um profissional, como inspecionar a pele, né? Inspecionar a pele de quem é cadeirante, de quem é um paciente que é acamado, para observar reações vermelhas nos pontos de apoio, se está quente, se está edemaciado, inchado aquele local, né? Pois esses são sinais clássicos da necessidade de fazer o reposicionamento desse paciente, né, tanto no leito como na cadeira de roda. Não massagear. Como é importante o apoio da rede, né? E aí uma pergunta... Rudinei, sempre quando eu comento assim, com as equipes que eu trabalho e dou um exemplo, muitas vezes a gente não tem a noção exata do quanto esse idoso ou cadeirante sente essa dor, né, ou em função de uma lesão que pode vir a ocorrer. A gente tem como exemplo assim, aqueles dias que a gente está gripado, né? A gente fica 2, 3 dias de cama, onde fica com o corpo totalmente dolorido. Então, sempre que eu ponho como exemplo isso, imagina uma pessoa que é acamada. Na verdade, ela passa uma semana, um mês, alguns meses deitada. Então, na verdade, o corpo tende a cada vez ficar mais dolorido. Aquelas regiões onde ela fica maior parte do tempo tende a cada vez doer mais. Por isso, a importância sempre da mudança de decúbito, igual a nutricionista comentou no bloco 2, né? Então, isso realmente é o que vai fazer a diferença, né? E está comentando bem, é a questão da pessoa não ficar, muitas vezes, forçando a mesma região, correto? Eu tenho uma pergunta para o Rudinei com relação a isso. Problema de lesão por pressão é ausência de cuidado nessa área de saúde, é ausência de cuidado de enfermagem? Porque muitas vezes a pessoa não sofre, não tem a mudança ou não tem o olhar adequado para a pele. A gente pode dizer que quando acontece uma lesão numa ILPI ou num hospital, tem alguma questão da equipe? Ou em casa, né, Michele? Ou em casa? Exato. Posso dizer isso ou não? Não Saia justa! Saia justa! Ocorre, né? Porque, na verdade, quando se desenvolve a lesão por pressão, por exemplo, na questão do Nilson, que mandou o vídeo, ele não sente a pressão
ele não sente dor nessa lesão, por mais ela pode ser superficial ou profunda, até em nível de exposição óssea, assim, ele não sente aquela ferida. Então, muitas pessoas tendem a relaxar nesse cuidado de alívio de pressão, né? Mas sim, em hospitais é um índice bem considerado de lesões por pressão, mas em muitas situações também a gente tem que relevar porque também dá para se relevar e dá para entender por um número reduzido de profissionais. Então seria falta de cuidado. O paciente, sim, digamos assim, depende da situação. Se for por falta de cuidado, vai desenvolver e às vezes com todo o cuidado também pode desenvolver. E a pessoa que ela tem KPC, Rudinei, ela... Tem o quê, Thiago? Tem o quê, Thiago? Ai, Rudinei, me ajuda, tu que é enfermeiro. A PC é uma bactéria, né? É uma bactéria muito resistente, acho que desde 2000, foi descoberta nos Estados Unidos, por fim passou por múltiplas mudanças e é resistente a antibióticos. E ela age no sistema sanguíneo, sim, e agindo dessa maneira na corrente sanguínea, ela tende a interferir no processo de cicatrização também. Então, qualquer tipo de infecção que seja viral, bacteriana ou em qualquer critério, ela vai interferir no processo de regeneração. Com certeza. Então, na verdade, a pessoa, o idoso, normalmente ele já tem aquele tempo maior para uma cicatrização e ainda pode ocorrer de ter algumas questões paralelas que podem dificultar ainda mais essa cicatrização, tia. Olha, vou dizer que está quase associado com alguma coisa, está associado com hipertensão, associado com diabetes, associado com obesidade, associado com alguma infecção. São múltiplos fatores, na verdade, teremos aqui que nomear, dá para ficar a manhã toda falando a respeito disso. Então, a gente fala da alimentação, até mesmo a ingesta hídrica, tudo interfere na cicatrização, né? Então, quanto maiores os cuidados, né, no sentido de prevenção, né, e de acompanhamento com profissionais, mais fácil vai ser de prevenir e até mesmo de tratar essa lesão. Bom, Rudinei, com relação à questão das doenças, o que tem mais prevalência? Porque a gente sabe que tem muita ferida aí com relação a quem tem diabetes e outras questões mais. A gente vai para o próximo bloco, porque agora a gente já está se encaminhando para o encerramento desse aqui. Então, queria agradecer aí a parceria para quem está nos acompanhando. Não sai daí, a gente ainda tem mais um bloco para falar sobre isso e já voltamos. Oi, voltamos, seu Jorge nos acompanhando nesse sábado e agora para a gente falar do que tem aí no mercado que nos ajuda a cuidar das feridas e cuidar aí, já que a gente está mais quietinho em casa, mais distanciado e muitas vezes sem acesso às unidades básicas de saúde. Hein, Rudinei? Direto para ti essa. Enfermeiro que trabalha com isso, o que a gente tem aí, o que a gente tem de lesões que precisam desse cuidado? Bom, cuidar de lesões, né? Na verdade, assim, a gente vive num país marcado por muitas desigualdades. Então, às vezes, a falta de recurso econômico, a gente acaba vivendo um dilema entre o cuidado ideal e o cuidado possível, né? O Rio Grande do Sul está muito bem nesses critérios sobre coberturas para curativos. A Secretaria Municipais de Saúde adquirem esse material. Muitos lares para idosos também, as pessoas por sim procuram, né, os mecanismos onde comprar esses materiais e tem diversas tecnologias para todos os tipos de lesões, né? A gente falou há pouco de lesão por pressão no paciente o Nilson, né? Então existem curativos hoje que são espumas de poliuretano múltiplas camadas revestidas de silicone que dão esse alívio da pressão naquela proeminência óssea onde vai desenvolver e dá a capacidade de dar um tempo maior de resistência desse paciente para que não desenvolva lesão. Associando isso aos cuidados de alívio, com certeza a gente consegue fazer uma prevenção disso. Uhum. Também existem materiais para... Essa pessoa ela tem acesso em casa ou precisaria ser unicamente na unidade de saúde? Essa pessoa pode adquirir... os materiais são muito fáceis de utilizar. Ela pode ela mesma adquirir o material,
ou ela pode ir nas unidades de saúde, daí vai depender de cada região, porque umas conseguem implementar melhor as questões das coberturas, Sim. e outras não, ainda trabalham muito da maneira convencional, da maneira que é possível, digamos assim, dentro do município. Então, mas há mecanismos muito bons hoje para tratamento de feridas, curativos com prata, curativos de alginatos, os hidrogéis, as espumas de poliuretano, e isso consegue abranger todas as fases possíveis de cicatrização possíveis para que venha a ocorrer uma regeneração dessa ferida, né? Os enfermeiros já estão bem apropriados disso, né? A questão é como adquirir e se é viável, às vezes, para o município essa aquisição. Nós estamos com municípios muito bem estruturados aqui no Rio Grande do Sul. Eu posso citar vários, melhor até nem citar para que uns não fiquem tão... Né, mas, estão deslocados. Não criar conflito. Nós temos municípios muito bem aqui que dão uma estrutura completa de atendimento para o paciente ambulatorial, domiciliar, com as melhores tecnologias em nível de Europa, assim, no tratamento aqui. Chegou uma pergunta, só um minutinho, Thiago. Tem várias pessoas nos assistindo. Eu queria mandar assim, um forte beijo, um forte abraço para todo mundo lá da Samiras, nosso parceiro do programa. Um forte abraço lá ao Pablo, a Mayra, samiras.com.br. Rudinei, um parceiro nosso do programa. As pessoas podem acessar o site, elas têm acesso a vários produtos com excelente qualidade. Assim, eu utilizo nos locais que eu trabalho, que eu administro, a gente trabalha com alguns produtos da Samiras, realmente assim, nota 10. Parabéns lá por mim. Um beijo, Pablo, beijo, Mayra, beijo a todo mundo lá da Samiras e obrigado pela parceria. E aí, assim... É um trabalho primordial, né? É um trabalho em excelência e no site da Samiras realmente encontra-se todos os materiais que sejam necessários para a cicatrização de feridas. E cruzando com isso que a gente está falando e com o trabalho que a Samira já desenvolve, a gente tem aqui a Paula perguntando dos graus de lesões, né, das pessoas acamadas em casa, como é que elas conseguem se proteger em casa, né? E aí também ela pergunta das vitaminas recomendadas. Bom, as vitaminas recomendadas é falar com o nutricionista mesmo, Paulo. Mas com relação aos graus de lesões e acessar esses materiais, tem material para comprar, mas depende do município, é isso, Rudinei? Existem os materiais, não estão disponíveis para quem quiser adquirir. São políticas públicas de cada município que vão determinar se tem um ambulatório para fazer o atendimento ou não, né? Recursos pessoais, às vezes recursos financeiros para implementar. Mas é disponível para todos que queiram ter acesso, para a pessoa física. Não, hoje, se eu quiser entrar no site lá e comprar, eu posso comprar, correto? Sim, sim. Perfeito. Então, na verdade, mas vamos supor, eu não sou da área da enfermagem. Então, eu preciso buscar um profissional da área da saúde para poder me auxiliar da melhor maneira a utilizar esses produtos. A Samiras também dá um suporte quando necessita dessa assessoria, né? Muitas pessoas Bacana isso. As Samiras procuram os enfermeiros responsáveis para explicar para o paciente. E complementando também, muitos pacientes já vêm com a indicação do próprio hospitalar, uma indicação de enfermagem médica para... Coitado do pessoal das Samiras lá, eu vou ligar agora direto. Vai perturbar, além de nos perturbar, vai começar a perturbar as Samiras, é isso que tu vai fazer, né, Thiago? Bom, Rudinei... Perguntou sobre o grau das feridas. Isso, né, os graus de lesões. Elas podem ser do grau superficial, simplesmente um vermelhidão na pele, né? Ou pode vir até exposição de tendões e ossos, pode ser bem profunda. Então, tem materiais que abrangem desde a prevenção para não abrir e até o tratamento de quando quando ela é bem cavitária, né? Então, são vários graus e dependendo do tempo de exposição com uma pressão é que vai determinar qual grau que essa lesão vai se encontrar. E será que tem gente que não quer fechar a ferida? Hein? Como assim? Será que tem gente que não quer curar a ferida? Existe. Eu atendi um paciente, essa história é muito curiosa, é um pouco engraçada. Na região na região metropolitana de Porto Alegre, onde tinha um paciente que teve uma mordida de cão no pé
e já estava sendo acompanhado na unidade por algum tempo. E a enfermeira me ligou para uma assessoria e eu fui fazer a assessoria. Bom, peguei os materiais das Samiras, levei para o atendimento, aplicamos as coberturas de alta tecnologia, paciente, deixamos fechado aquele curativo por 5 dias, o paciente voltou e quando a gente abriu o curativo estava quase cicatrizado. A gente ficou muito feliz, eu e a enfermeira comemorando, mas em contrapartida o paciente estava muito bravo com a gente, ele estava muito bravo, querendo, nos xingou bastante. Eu não voltei mais na unidade, resumindo, não entendi nada, depois a enfermeira me explicou o porquê disso. Ele estava em um benefício social por causa da ferida, e então não queria cicatrizar a ferida. Gente, existem feridas que são cicatrizáveis, né? E que é possível. Olha, brasileiro tem que ser explicado, né? Gente, a gente... Mas assim, é muito legal a gente poder falar de um assunto que é tão delicado e que envolve, sim, sofrimento em diferentes, mas também dá um pouco de leveza, né? Eu acho que a gente, quando pensa em longevidade, pensa em qualidade de vida, a gente também faz isso com um sorriso no rosto, porque a gente entende que é isso. A gente também tem que levar isso de alto astral. E passou tão rápido esse programa que a gente chegou no fim. E aí, então, eu queria... Chegamos no fim. Michele, você falou exatamente a minha percepção. Então, eu já queria agradecer aqui. Hoje não vai ter dica cultural, hoje não vai ter dica, não vai ter beijo, não vai ter nada, porque a gente já estourou. Mas assim, Rudinei, muito obrigada pela tua participação. E, gente, queria agradecer aí a presença e a participação de vocês. E próximo sábado aí a gente vai estar falando de Dia das Mães e a nossa convidada é super especial. Então não percam, até sábado que vem. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente.